Oi, tudo bem? O meu nome é Anailton. Eu sou acadêmico da Uniaselv, no licenciatura de bacharelado. Esse é meu sinal. E eu vou mostrar para vocês o meu artigo, o paper, com o seguinte tema: a literatura surda e o vernáculo visual. Espero que gostem. Esse é o nome, vernáculo visual. Esse é o tema do que eu irei apresentar para vocês. O sinal é VV. Quem criou o vernáculo visual? O criador do vernáculo visual é um homem chamado Bernard Bragg. Bernard Bragg, ele que teve a ideia de criar o vernáculo visual. Ele nasceu nos Estados Unidos e ele criou o vernáculo visual e depois espalhou pelo mundo inteiro. A literatura surda, ela é composta do vernáculo visual. Como assim? Bem, vamos explicar. O vernáculo visual é uma apresentação chamada de arte performática, porque ela é totalmente visual. E também ela pode ser feita por meio de filmagens, ou talvez narração de histórias, contação de histórias, ou também pode ser poemas, mas só pode ser usado o classificador e mímica. No mundo inteiro, nós podemos perceber que à noite as crianças elas sempre gostam, antes de dormir, que o seu pai, ou talvez até a sua mãe, apanhe um livro e conte uma história para ela antes de dormir. E é interessante que esse modo de contar a história faz com que as crianças amem e apreciem cada vez mais a história. Na literatura, as crianças surdas também é da mesma forma. Mas o mais interessante na literatura surda é que o classificador e também as expressões faciais embelezam ainda mais a história contada para a criança e faz com que as crianças amem e gravem a história. O vernáculo visual, ele possui 9 princípios ou características. O primeiro são as expressões faciais e corporais. Por exemplo, triste, alegre, sorridente. O segundo é a personificação dos objetos ou das coisas. Vamos dar um exemplo. Eu sou agora uma maçã. Uma maçã que está caindo da árvore. Caí. Aí vem uma pessoa, pega a maçã e vai dar uma mordida. O terceiro princípio seria, então, a percepção de distância, ou dar o zoom. Vou dar um exemplo. O avião. Imagine o avião voando, distante, agora perto, demos um zoom, novamente ele volta, ele está distante. Veja que ele está voando e a gente consegue ver ele longe. O quarto princípio seria o ritmo. Como isso se daria? Imagine que está correndo de forma rápida, depois lenta, e assim você vai alternando de forma lenta, de forma rápida. É dessa forma que essa é uma característica do vernáculo visual, o ritmo. A outra característica, a quinta característica que nós podemos citar é o plural ou a repetição. Como podemos entender isso? A repetição do vernáculo visual. Vamos dar um exemplo. Um piloto dando continência para uma águia. A águia olhando para o piloto. E novamente fazemos isso umas 3 vezes. Isso caracteriza o ritmo. O sexto ponto que nós podemos dizer do vernáculo visual é o interior
e o exterior. Como assim? Quando a gente consegue ver dentro da pessoa e por fora também. Vamos dar o exemplo do corredor novamente. Ele está fatigado, ele está cansado. Vamos ver por dentro dele. Como que está o batimento cardíaco? Veja, estamos expressando o coração, como o coração está pulsando. Isso estamos vendo por dentro, o interior. Agora, vamos ver por fora. Esse é o exterior. Esse é o vernáculo visual. Agora vamos para o sétimo princípio. O sétimo princípio é a observação. Vamos dar um exemplo. Novamente o corredor. Você consegue visualizar todos os lados em que o corredor está agindo ou correndo. O oitavo princípio é o espaço e posição. Vamos ver como que fica no vernáculo visual. Cada coisa que é expressada na narração tem o seu lugar. Por exemplo, uma casa, uma árvore, uma rua e o carro. O carro vem chegando, a pessoa vai saindo, andando pelo caminho, chega na porta e ela bate. A porta se abre. Perceberam que tudo tem a sua localização e posição dentro da história? E a última característica, o princípio, seria a metáfora visual. Vamos dar um exemplo só para entendermos melhor. Imagine dois lutadores, um de karatê e outro de boxe. Eles estão lutando. E a violência é muito grande. Nós percebemos que o sangue está sendo jorrado por todo o corpo. Mas logo muda. Não é uma luta de verdade. É apenas um jogo novo de videogame. Então isso é o vernáculo visual, é o vernáculo VV, metáfora visual. Muito bem, quero dizer para vocês que nesse meu artigo nós mostramos como que a literatura surda e o vernáculo visual são apreciados pelas crianças. Os professores, eles precisam ensinar usando essa habilidade, esse talento, procurando pesquisar mais sobre o vernáculo visual, porque tanto crianças ouvintes como surdas, elas aprendem com mais facilidade. E todos os professores precisam usar várias coisas, como a arte, as filmagens, os vídeos. Assim, eles vão conseguir fazer com que as crianças, elas que são visuais, aprendam de modo mais fácil, e todos os profissionais precisam se esforçar em fazer isso, em ensinar com arte de ensino. Eu espero que todos vocês tenham gostado da minha apresentação, da apresentação do meu artigo. Eu agradeço a todos. Obrigado.